salve amigo do Auto Vídeos, hoje é dia de papo de picape, de lançamento mais surpreendente do que você imagina. Sente só quem tá aqui com a gente, é a novíssima Ford Maverick, uma picape com características absolutamente únicas no nosso mercado. Mas o que será? Afinal, que ela tem de tão diferente assim? Será que é concorrente da Toro? Ou será que vale a pena ainda comprar uma Ranger? Quais são as impressões rodando na cidade, na estrada, um pouquinho de terra? O que ela tem de positivo e negativo também? Está na hora de você descobrir tudo com as verdades que só o Auto Vídeos conta para você. Então bora lá, vamos nessa! Agora você vem de carona então para dentro desse lançamento aqui, hora de ir para o seletor aqui, colocar o câmbio automático de 8 velocidades na posição drive e bora lá, partiu aqui com Ford Maverick. Então agora a gente pode contar para você todos os pontos relevantes sobre esse veículo que a Ford traz nessa nova fase da empresa no Brasil. A gente lembra que ela fechou suas fábricas por aqui e tem apenas importado veículos com uma proposta mais premium, né? Tirando a Ford Ranger, e os veículos agora vêm de fábricas em outras partes do mundo. A Ford Maverick vem do México. E a Ford Maverick é a primeira picape monobloco da história da Ford que produz caminhonetes há mais de 100 anos no mundo. E agora tem essa concepção aqui diferenciada. As caminhonetes tradicionais, como a Ranger, por exemplo, a gente tem a estrutura baseada em chassi e a carroceria acoplada posteriormente. Aqui, nessa ideia de monobloco, é uma arquitetura semelhante à de um veículo convencional, de um carro de passeio, uma estrutura única. Isso acaba trazendo diversos reflexos, como a gente vai comentar aqui, principalmente no comportamento dinâmico, na melhor dirigibilidade e mais conforto também ao rodar. O aspecto aqui interessante é que ela tem a mesma plataforma C2 do Ford Bronco, que a gente já testou muito bem aqui no canal, e é a plataforma do Focus lá na Europa, que a gente não tem mais por aqui, como a gente já contou para você também. Isso tudo acaba sendo muito interessante porque é uma plataforma moderna e, como eu estava falando, o comportamento dinâmico, a dirigibilidade realmente são pontos absolutamente sensacionais, e só por conta disso você já entende porque ela é bastante única aqui no nosso mercado, embora, claro, a Fiat Toro também tenha uma proposta semelhante nisso, mas daqui a pouco a gente vai trabalhar melhor os aspectos diferenciados em relação à picape da Stellantis. Mas agora vamos falar um pouquinho então do design dessa máquina aqui, porque olha pessoal, ainda mais com essa cor aqui, com esse azul claro. No primeiro momento, quando o carro chegou, eu olhei, achei um pouquinho estranho. Na sequência você vai se acostumando, o carro chama muito atenção por onde passa. Eu confesso que é o veículo de todos que a gente testou aqui no Auto Vídeos que mais faz as pessoas pararem para observar. Isso é realmente muito bacana e é legal a gente ter mais opções sempre no mercado. A gente sempre preconiza a importância disso aqui no Auto Vídeos. Então a gente começa ali pela dianteira e vale ressaltar, né, que a gente já fez uma apresentação da Ford Maverick quando teve o pré-lançamento dela, então tem o vídeo aqui e lá também existem detalhes complementares, mas a gente começa aqui por essa frente imponente. Ao contrário da Toro, que tem um estilo que marcou época no momento em que chegou, aqui a gente tem uma picape monobloco, mas com estilaço. Olha aí, estilaço aí, vamos inventando palavras aqui. O lance é que ela tem uma aparência que remete muito mais às caminhonetes tradicionais, e a frente dela aqui deixa isso muito claro quando a gente observa a alusão extremamente clara em relação à nova linguagem das picapes da Ford lá fora, F-150, nova Ranger também com esse estilo. A gente tem ali o formato de C nos faróis, a gente tem a régua ali na parte frontal da grade, que é bem larga, realmente muito bonita. A gente tem faróis full LED
e isso tudo acaba sendo muito interessante, mas lá na frente faltam sensores de estacionamento, assim como falta na traseira. Claro, tem uma câmera de ré boa aqui com boa resolução, mas ainda mais numa picape que custa caro, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. São pontos aí que deixam muito a desejar, e principalmente no trânsito, cidade, estacionamento, isso daí requer que você mantenha muito a atenção na hora de conduzir a Ford Maverick. E quando a gente observa a lateral, a gente vê um design bem tradicional de caminhonete aqui aplicado nessa picape, né? Linhas bem quadradas, bem definidas, bem marcantes. Eu, num primeiro momento, quando vi as fotos, principalmente lá no lançamento nos Estados Unidos, acabei estranhando demais, não tinha gostado principalmente da lateral, porque eu achei que não havia uma harmonia tão grande em relação à dinâmica da frente e da traseira. Mas, pessoalmente, isso daí se afasta. O design é bem legal dela, bem bacana mesmo. Ficou uma proposta muito diferente, porque, como você pode observar, ela tem uma altura do solo bastante restrita. Isso me agrada? Não. Mas faz com que ela acabe tendo justamente esse conjunto de características únicas. Para começar, aqui é importante destacar tanto o ângulo de entrada lá na frente, o ângulo de ataque, como de saída lá na traseira, aproximadamente um pouquinho mais de 20 graus. É muito pouco para uma picape, muito pouco mesmo. A altura do solo dela é baixa, a gente tem rodas de 17 polegadas, perfil 65, isso me agrada, ela absorve bem aqui os impactos, mas no geral ela acaba sendo bem baixa mesmo, capacidade de imersão de 45 centímetros. Então, quando você pensa em ter uma picape e ao mesmo tempo esse lado dela ser tão baixo a ponto de raspar em algumas valetas, algumas entradas de prédio mais complicadas, isso daí é algo para levar em conta. Mas é característica, então aqui a gente está para falar as verdades, e a Ford trouxe esse modelo com essa proposta aqui para o Brasil, mas que é bem baixa, e é muito mesmo. Agora, quando a gente pensa em dimensões, ela é mais comprida do que a Toro, tem a mesma largura, é um pouquinho mais baixa no geral. Isso tudo acaba sendo interessante quando a gente pensa no entre-eixos de 3,7 metros. É muito grande mesmo. Isso acaba trazendo mais espaço, principalmente para quem vai aqui no banco traseiro, que é algo historicamente complicado em todas as picapes e caminhonetes, e também no comportamento dinâmico. O carro aqui fica mais na mão ainda. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre essas impressões ao dirigir, mas com essa distância maior do eixo ficando bem lá atrás, acaba sendo uma característica muito interessante. Eu tô fazendo uma curva aqui, olha, resumindo para você aqui já logo de cara, o lance é o seguinte: o comportamento dinâmico dela não tem nada de picape, de caminhonete, é muito mais um SUV acertado, com uma proposta, entre aspas, tá? Mais esportiva, porque ele tem um acerto de suspensão bem firme. E a gente tá falando de design, agora a gente entra aqui para falar de comportamento dinâmico, porque a gente aqui tá para bater um papo, tá para conversar. Isso tudo acaba sendo muito significativo. Agora o lance é o seguinte: a curva de 90 graus, ó, dando o motor, nossa, vem na mão completamente. Isso é fantástico. E outra coisa que chama atenção é o lance de que a suspensão traseira, eixo de torção, não, a gente tem multilink lá na traseira. Fantástico quando a gente pensa em comportamento dinâmico, em estabilidade. Agora, por outro lado, você sabe que existe sempre um desafio muito grande quando a gente pensa no desenvolvimento de uma caminhonete, de uma picape, que é o acerto de suspensão, pensando em quando ela está sem carga e com carga. Então a gente às vezes tem algumas caminhonetes que acabam sendo mais complicadas na cidade, como a Hilux, que acaba, entre aspas, aí pulando bastante, mas que dá conta da pancadaria do trabalho. Agora aqui o acerto ficou muito claramente voltado para o conforto
e para o carro não carregar muito peso não. Inclusive a gente tem ali a capacidade da caçamba um pouquinho acima de 600 quilos, e eu estava até lembrando de quanto era a capacidade da Pampa, também na faixa de 600 quilos, né? As picapes leves levam mais ou menos isso, né? Estrada e tal. E aqui a gente, com uma baita picape dessa gigante aqui, a gente acaba não tendo tanto essa dinâmica de transporte de peso. Mas, claro, a proposta dela não é vocacionada mais para o trabalho, é algo mais relacionado a lifestyle, né, estilo de vida, o pessoal, né, que quer uma caçamba, que precisa, né, e aqui no Autovídeos a gente sempre enfatiza, picape só faz sentido se você realmente for usar a caçamba aqui para transporte, senão não faz sentido. Mas é claro, o dinheiro é seu, você faz aquilo que você quiser com ele. A gente estava falando, né, do design da lateral, e na traseira a gente tem elementos clássicos, né, de estilo de uma picape, nada muito ousado ali. Vale destacar que as lanternas ali, né, tudo em vermelho, um carro que é destinado ao mercado americano, então a gente não tem a presença ali da seta na cor laranja, mas é algo que a gente já viu em outros Fords aí no passado, como no Fusion, por exemplo. A caçamba, como opcionais, a gente vai ter Santo Antônio diferenciado, até uma capota marítima ali retrátil com acionamento elétrico, alguns dispositivos para organizar melhor a bagagem, então isso tudo acaba entrando como opcional. E um ponto bem interessante lá na traseira é todo o sistema de preparo para reboque. E isso está bem ali na parte central, inclusive a placa fica deslocada para o canto direito, oferece aí a possibilidade de tracionar 500 quilos, né? Isso é bem interessante. Até no Brasil a gente está vendo aí um aumento dos trailers, dos motorhomes, e isso pode ser uma opção aí para quem de repente quer puxar um trailerzinho. A Maverick já traz um sistema mais bem preparado. E agora há pouco eu falei do Fusion, vamos chegar agora finalmente no coração aqui, falar do motor. Você tá pensando aí, será que é gasolina? Será que é V8? Será que é diesel? Aqui a gente tem o motor 2.0 EcoBoost, que era o mesmo conceitualmente que equipava o Fusion. A gente teve alguns aperfeiçoamentos aqui. A gente está falando de um turbo com injeção direta que rende na Maverick, olha aí, se segura aí que é potente o negócio, hein? 253 cavalos, um torque na faixa dos 38, realmente números muito bons para uma picape como essa. Ela pesa ali um pouco mais de 2.300 quilos e o desempenho é avassalador. Essa é a palavra. A gente está falando aqui da picape mais rápida do Brasil, que deixa até a Amarok V6 na poeira. E deixa mesmo, viu? A gente está falando aqui de um 0 a 100 na faixa do 7.2. Muito bom, hein? Quando que você imaginaria ver uma picape acelerando tão fortemente assim? Então a gente vai aproveitar agora, ó. Vamos parar aqui e vamos dar uma aceleradinha, ó. Sentiu, né? Impressionante. Esse lado aqui da via completamente tranquilo para a gente fazer esse teste e responde muito bem. Tem freios muito bons, freios a disco. Na traseira também, controle de estabilidade, de tração. A gente tem os números do Inmetro aí, um consumo razoável considerando toda essa proposta aqui do veículo. Eu acho que é bom. Aqui a gente rodando aqui mais de 150 km com 7.3, pegando trânsito, deixando o carro ligado em alguns momentos. Então não é uma condução aqui pensada em economia não. Então fica aí a referência para você. E a gente estava falando agora há pouco também de alguns itens de segurança, e agora a gente chegou no maior de todos os pecados da Maverick. Um pecado, na minha concepção, imperdoável. Sabe por quê?
apesar dela ter itens interessantes como 7 airbags, como o dispositivo, né, de frenagem de emergência, o que acaba ocorrendo é a ausência do pacote ADAS. Então a gente não tem aqui o controle de cruzeiro adaptativo, ACC, a gente não tem também assistente de manutenção em faixa, sensor de ponto cego. Isso tudo acaba sendo algo lamentável. E eu vou lançar uma coisa nova aqui, um critério novo no Autovídeos, que é o seguinte: meu carro acima de 125 mil reais, vamos colocar mais ou menos essa faixa aí, 130 mil, sem pacote ADAS, não tem nada que possa justificar isso. Mas nas atuais circunstâncias, a gente está em 2022, pessoal, a gente tem aí veículos já como Volkswagen Nivus, como o Honda Fit, com esse dispositivo. E é inadmissível um carro como esse aqui. Agora você também já vai se segurando na cadeira por todos os lados, porque ela chega custando 240 mil reais. E isso tudo gera uma série de dúvidas para quem não está preparado. E o que acontece? Pessoa preparada faz boas escolhas, não fica navegando em mares desconhecidos. Por exemplo, tem gente que vai ficar na dúvida aí, 240 na Maverick ou um pouquinho mais ali, uns 5, 10 mil reais numa Ranger XLS. No momento que a gente vai entrar na terra aqui, você já vem conosco, mas o que acontece? Não faz sentido ter uma dúvida como essa, não faz sentido nenhum, não pode fazer, porque são propostas completamente diferentes, justamente para quem está na dúvida na hora de comprar um carro, quem, por exemplo, ainda não sabe exatamente quais são todos os reflexos de um pacote ADAS, pensando em você, está em dúvida na hora de definir qual carro comprar, ainda mais nesse contexto de preços cada vez mais caros aqui no Brasil, tanto para comprar como para manter, que aqui a gente preparou o Código dos Carros. Que é isso? A nossa série com 8 vídeos, e lá você encontra todos os mapas para fazer o melhor negócio na hora de definir qual carro comprar. Você supera suas dúvidas, escolhe bem um carro bacana, de qualidade, seguro, com custo-benefício real, entendendo bem as necessidades, fugindo das armadilhas. Então tá todo o caminho lá, basta você acessar códigodoscarros.com.br e garantir o seu acesso agora. E olha só, agora a gente vem na terra aqui, vamos sentir um pouquinho. E eu ainda não tinha comentado isso com você, hein? Aqui a gente tem esse conjunto mecânico e tração integral, tração AWD permanente nas 4 rodas. A gente tem a possibilidade de seleção aqui de modos de condução, escorregadio, areia e tal. E aqui a gente tá na terra sem ter mexido, tá bem seco aqui, ó. Vamos dar uma freadinha aqui, jogando de um lado para o outro. Estabilidade, ó. A gente tem o pneu all-terrain também, isso é um destaque interessante. É claro que a Maverick não tem uma proposta voltada para o off-road mais pesado, apesar dela vir aqui nessa versão única Lariat FX4, né? FX4 um pacote mais com pegada off-road dentro da linha Ford, mas aqui a Maverick acaba, inclusive e principalmente por conta dessa altura muito baixa dela em relação ao solo, é um veículo que não tem uma pegada muito voltada para o off-road, mas claro, uma picape você precisa ter a possibilidade, né, e a condição de dar uma escapadinha numa estradinha de terra tranquilaça como essa, para ir para um sítio, para uma chácara, para uma fazenda, ou para curtir um roteiro um pouquinho diferenciado. Nisso a Maverick dá conta, sim, e dá conta bem. Agora um complemento que a gente vê claramente aqui nessa estradinha de terra tranquila é o lance de que acabam existindo alguns ruídos. Olha só, ó. Escuta aí. Uma coisa vinda aqui da suspensão dianteira, esquerda, alguns barulhos de plástico aqui na região direita do painel. É um veículo aqui que está com 6.600 quilômetros rodados, mas claro, o carro de teste às vezes acaba sendo submetido a condições mais extremas.
Agora a gente comenta aquilo que a gente nota aqui no Auto Vídeos, é sempre o nosso compromisso. Agora, no sentido oposto, esse motor aqui acaba tendo um nível de ruído muito baixo aqui na cabine. O isolamento acústico, nesse sentido, é algo que merece elogio. E agora, preciso falar aqui do interior. Agora chegou o momento do interior. Olha, tem assunto essa Maverick aqui, impressionante, hein? Então vamos começar falando aqui desse interiorzaço, com elementos diferentes, começando por essa porta aqui, muito diferenciado o design, a construção dela. Claro que a gente tem presença de plástico duro aqui na parte de cima, mas a gente tem todo um lado aqui, né, de materiais aqui com cores diferentes. A gente tem uma parte vazada aqui, dá um estilo diferente para outras pessoas até que viram o carro falaram, nossa, parece que está incompleto, parece que tiraram ali o protetor e tal e ficou descortinado. É muito curioso isso, é diferente, então é bacana. Mas no geral aqui a gente tem uma cabine que não é tão requintada, mas alia bem um aspecto de estilo, com ares mais de ter uma dinâmica voltada para uma robustez, mas ao mesmo tempo com elementos de conforto legais. Começando por esses bancos aqui, ó, no estilo bem de sedã e tal, muito confortáveis, banco elétrico aqui para o motorista, inclusive com ajuste de lombar, um volante aqui bastante funcional, não mesmo do Bronco, assim como o cluster aqui, em que a gente tem aqui uma tela de cerca de 6 polegadas central, com diversas informações. Aqui a gente tem um aspecto bastante legal aqui, de ter muitas informações em destaque, mas o grafismo aqui não é tão moderno, não tem uma hierarquia tão clara, você precisa se acostumar um pouquinho. E a presença, né, de um lado do contagiros, do outro do velocímetro aqui tradicionais, realmente analógicos. No centro aqui a gente tem uma central multimídia de 8 polegadas e o pessoal que tem mais toque aí, alguma coisa nesse sentido, porque ela fica meio deslocada aqui para a esquerda e do lado aqui acaba tendo um porta-objeto muito estranho. E no momento que a gente está vendo aí as centrais multimídia crescendo, 10 polegadas aí, né, como a nova do Compass e tudo mais, fica estranho esse porta-objetos aqui, não é uma alternativa legal não. Muitos comandos interessantes do ar-condicionado, eu prefiro também quando a gente tem ou a redundância ou o lado de se ter ainda os controles físicos do ar, fica mais fácil do que você ficar mexendo na central multimídia para ajustar a temperatura. Como eu falei, seletor aqui das marchas, a gente tem freio eletrônico de estacionamento, auto-hold, start-stop. Então existem características bem interessantes aqui na Ford Maverick e linhas aqui que buscam trazer muita horizontalidade nesse painel aqui, dando esse aspecto, né, de vincos e linhas marcantes para deixá-la com uma impressão de ser ainda mais larga, ao mesmo tempo em que quando você olha para frente aqui, o capô tem sobressaltos, aqui também tem vincos marcantes com uma musculatura mais elevada, digamos assim, justamente para dar um ar maior de que você está numa picape, porque se deixa passar esses elementos aqui e tem um design mais convencional, você se sentiria mesmo num SUV considerando todos esses pontos que eu falei. E aqui, ó, no off-road, o carro continua tendo o mesmo padrão de dirigibilidade que a gente viu aí na estrada, na cidade. É um carro que vem na mão, é uma plataforma muito boa mesmo. Ela absorve bem os impactos, tem estabilidade, isso tudo com pneu de perfil mais alto. Então esse acerto todo tá sensacional. Se fosse um pouquinho mais alta, eu preferiria. Agora, para quem valoriza mais esse lado de um carro mais firme, com mais estabilidade, inclusive nas curvas, o que ela faz de curva assim é algo de cair o queixo mesmo. Então são esses os pontos, são essas as armas da Ford, e eu acredito que pelos
elementos que a gente mencionou aqui, dá para ver claramente como ela está bem distante, né, da Fiat Toro. A Toro é líder de vendas, a gente já fez vídeo explicando o sucesso delas aqui no Brasil, inclusive por conta, né, de ter flexibilidade de motorização, flex, diesel, câmbios diferenciados, desde o manual, automático, com menos marchas, chegando a 9 marchas nas versões diesel, né? 4x2, 4x4. A gama da Toro é absolutamente completa. Aqui, o posicionamento da Maverick vai ser muito nichado por esses atributos, afinal, começando principalmente por esse motor 2.0, só gasolina, turbo, e justamente por isso que aqui no Auto Vídeos a gente gosta de falar todas as verdades para você ficar atento a uma coisa. Lá não tem sensor de chuva, você acredita nisso? São coisas impressionantes que a gente tem aqui no nosso mercado brasileiro, por isso que você precisa estar muito bem municiado de informações para você não navegar no escuro. A gente está aqui para falar tudo com muita sinceridade, com espontaneidade, batendo esse papo com você. Agora eu quero saber o que você achou do lançamento, gostou da Maverick, vai fazer sucesso, tá bonita, tá bacana? Diz aí, solta a voz e ao mesmo tempo deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, porque o mundo dos carros, picapes, SUVs, caminhões, ônibus passa aqui no Auto Vídeos com a gente. Eu agradeço demais pela sua atenção, valeu mesmo, obrigado e um grande abraço!